Este é o Sony WH-CH510 com fone de entrada da Sony, que é uma empresa bem conhecida mundo afora, né? A gente não pode negar isso, e também bem conhecida pelos fones de ouvido de qualidade sonora. Mas será que realmente vale a pena gastar R$300 num fone desse? Ou será que existem outras opções no mercado? E além disso tudo, a gente vai fazer um teste de microfone e também um teste de delay, né? Um intervalo de tempo entre o que acontece na televisão, por exemplo, o que acontece no celular, qual o tempo de resposta que leva para passar o som aqui pro fone de ouvido. E se você ficar confuso ainda em qual fone de ouvido escolher, eu tenho um recado muito importante para você no final do vídeo. Ó, e qualquer fone de ouvido que eu citar por aqui, seja Sony, seja Philips, seja JBL, o link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo. Esse Sony CH510 vem num box de uma caixa bem simples, tá? Vai vir um fone de ouvido, vai vir com cabo USB-C, o que é bom pra gente carregar a bateria desse fone de ouvido é o cabo USB-C, e além disso o manual e a garantia. Este fone de ouvido é totalmente de plástico, a construção é de plástico, olha, se eu balançar aqui vai fazer um barulhinho. Ele é do tipo supra-auricular, vai ficar sobre a sua orelha, né? Não é uma concha, é sobre a sua orelha. Ele não é dobrável, ele é somente um pouco ajustável aqui nas conchas, acredito eu, para poder ter um encaixe melhor. Ele vai ter uma textura bem legal aqui na frente, também nas hastes. A gente consegue ajustar também aqui, ó. Infelizmente não vai ter o acolchoamento aqui na parte superior do fone de ouvido, o que, por exemplo, outros fones mais baratos têm. E também, infelizmente, tem um cabo exposto aqui, ó, de um lado para o outro, que é o mesmo defeito que o Philips Tal 202BK tem. Os dois vão ter um cabo exposto aqui na frente. Por que eu não acho legal isso? Dependendo se você levar esse fone numa mochila, e dependendo do material que estiver nessa mochila, pode cortar o cabo. E se cortar o cabo, meu amigo, deu ruim. Ele é bem levinho, pesando seus 132 gramas, tá? A gente consegue ter um regime plástico legal aqui. Só que é um tipo de construção que a gente não bota muita fé, tá? Em ser resistente. Eu acredito que o foco desse projeto não seja na construção, e sim em outro lugar, que você já vai saber. A gente tem os botões aqui na parte da direita da concha, o botão multiuso, que é o mesmo de ligar e aparelhar, e acredito eu também de chamar o assistente virtual, aumentar o volume, passar música e diminuir o volume e retroceder música, além de ter o USB-C aqui para você carregar e um LED indicativo. E infelizmente esse fone de ouvido não tem entrada P2, como é outros fones da Edifier, então é somente por Bluetooth que você vai conseguir escutar ele. Em relação ao conforto, o Sony CH510 me lembrou bastante o JBL em relação ao conforto, tá? Eles são fones de ouvido que vão apertar na sua orelha para ter um bom encaixe. Isso, para quem não tá acostumado, vai sentir incômodo. Você não vai conseguir utilizar esse fone de ouvido por mais de 4 horas, para ser bem sincero. Principalmente se você usa com óculos, isso vai trazer desconforto para você. Para quem usa óculos, não recomendo nenhum supra-auricular para você. Eu recomendo aquele over-ear, que é aquele tipo concha, como por exemplo o Edifier W500BT Plus, que aí sim você consegue utilizar o dia inteiro, mesmo com óculos, porque é focado em conforto. Mas ele pode apertar no início, mas é o confortável o suficiente para quem já utilizou algum fone de ouvido. Ele vai ter realmente uma pressão. Para mim, não incomoda. Eu consigo usar 3 a 4 horas de fone de ouvido sem reclamar. Até mesmo porque eu já utilizo o JBL 1510BT e é quase o mesmo sentido. Mas não sei dizer se é para todo mundo. Para a academia, o material é diferente do JBL 1510BT, por exemplo. Olha só, é diferente. Só que mesmo assim, com o tempo, isso aqui vai degradar e vai começar a descascar e cair. Isso já é natural, mas demora bastante para isso acontecer. Quando esse material entra em contato com o suor, através da sua orelha, fazendo exercício físico intenso, a tendência é que isso acelere a degradação deste material aqui, tá? Como por exemplo, o meu JBL 450BT de 6 anos de idade, que tá todo descascado. Por quê? Eu jogava basquete com ele direto, e eu suava bastante, e com o tempo isso sai. Mas lembrando que são 6 anos, e cai uma bola de basquete, eu remendei aqui e tá funcionando até hoje. E eu não sei dizer se, por exemplo, se caísse uma bola de basquete aqui, se esse cara aqui ia voltar vivo. Sinceramente, eu acredito que não. Ah, Henrique, então quer dizer que não dá pra utilizar para exercícios? Tá. Se for exercício leve, por exemplo, caminhar 3 vezes na semana, de 40 minutos a 1 hora, você não vai nem suar o suficiente para conseguir descascar isso direito, tá? Exemplo disso que eu tenho o JBL 1510BT por 2 anos e tá tranquilaço. O que eu recomendo, por exemplo, se você utilizar na academia, para durar mais o seu fone de ouvido, é você levar um paninho de microfibra, que entre os exercícios você limpe, né, o suor que tá aqui com um paninho de microfibra para danificar menos o seu fone de ouvido. Em relação à qualidade sonora, ele tem um drive de 30mm e, sinceramente, o foco de todo o projeto desse fone de ouvido é na qualidade sonora. A Sony é bem conhecida por ter uma ótima qualidade sonora nos fones de ouvido, e isso aqui não muda, tá? O som é bastante equilibrado, bem equalizado em todas as frequências. A gente tem um grave bem presente, ele é bem imersivo. Eu também gostei bastante dos médios e os agudos. E sinceramente, entre os três aqui, o Sony tem a melhor qualidade sonora, tá? Não é o grave mais forte, mas tem um grave bom
suficiente para ser imersivo em uma boa qualidade nas outras frequências também. E a gente não tem nenhum cancelamento de ruído ativo, tá? Se você colocar no volume máximo, no talo, pode ficar um pouco estridente. Então no volume 8 e 7 ele é tranquilo e alto o suficiente para você. O isolamento acústico vai ser passivo, né? Exatamente o que esses fones de ouvido trazem, porque eles têm um aperto e esse vai ser o seu isolamento acústico. Você consegue utilizar tranquilamente ônibus e lugares que tem um pouco de ruído de pessoas falando, né? Só que você vai ter que compensar aumentando o volume do fone. E tem um problema em relação a isso, que é o microfone, que eu já vou te explicar. A gente não vai ter nenhum aplicativo próprio para Sony, para esse fone de ouvido ou qualquer tipo de equalização. Você vai ter que baixar um aplicativo de terceiros para poder equalizar esse fone de ouvido, caso você queira, tá? Em relação aos atalhos, a gente vai ter o atalho de emparelhar, ligar, desligar, passar música, retroceder música, aceitar ligações, encerrar ligações, se eu não me engano também chamar o assistente virtual. Preço. A base de preço deste fone de ouvido, como eu disse anteriormente, é de R$300. Só para vocês terem noção, o JBL 1510BT é na faixa de R$200 e o Philips Tal 202BK é na faixa de R$100. Então realmente é meio salgado, porque sim, existem outras opções que você pode gastar menos ou até gastar o mesmo valor para ter mais durabilidade, para ter mais bateria e qualidade sonora também chega perto. E uma coisa muito louca, por mais R$100, 150, acho que no AliExpress mais R$100 só, você consegue o Edifier W820NB, que tem cancelamento de ruído ativo, aparência de ser premium, é resistente. Você também consegue escutar esse fone de ouvido através do cabo USB, tá vendo? Mas independente de qual fone de ouvido você escolha, tem um jeito que você consegue economizar em qualquer opção de fone de ouvido na hora de comprar, que é através do Cuponomia. Através do Cuponomia você consegue de 10, 20, 40, 70% de desconto em varejos grandes, como por exemplo a Amazon, a Shopee, Casas Bahia, AliExpress, Magalu, Kabum e mais um monte. Só que além do desconto, você também ganha cashback. Só que para você conseguir ganhar cashback é necessário que você se cadastre na plataforma. O link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo. E se você se cadastrar por esse link, você já ganha R$5 de cashback na plataforma. E quando você chegar no valor de R$20, você já consegue transferir esse dinheiro para sua conta bancária sem nenhum custo adicional. E eu recomendo fortemente que você utilize a extensão do Cuponomia no computador para ser notificado quando tem cupons de desconto e também ser notificado para ativar o cashback. E a mesma coisa para o aplicativo Android. Você também pode usar por lá. Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo ou no comentário fixo. Em relação ao Bluetooth do Sony CH510 vai ser da 5ª geração, o que é uma geração bem recente, na versão 5.0. O que é legal porque traz a melhor estabilidade em relação à troca de dados entre o fone de ouvido e o dispositivo conectado com, por exemplo, um celular. Além também de ter um menor consumo de energia. E a bateria desse fone de ouvido é de 35 horas, o que é aceitável, tá? O JBL 1510BT vai ter uma bateria de 40 horas. Esse aqui vai ter de 35, R$200, R$300. Só que eu vi muita gente elogiando a bateria da Sony. E na caixa dele diz que, se você carregar ele por 10 minutos, equivale a 90 horas. 90 minutos de duração desse fone de ouvido. Só que, para ele levar do carregamento de 0 a 100%, leva em torno de 4 a 5 horas. É um pouquinho, né? Em relação ao microfone, eu já vou te dizer que tem uma desvantagem muito grande no meu ponto de vista, que é o side tone. O que é o side tone? É você escutar o que está saindo do microfone do fone de ouvido. Então, por exemplo, numa ligação você vai se escutar na hora que você falar. Isso atrapalha porque num ambiente com muito ruído, com muita gente falando, você vai escutar o ruído em volta. Então vai ser ruim para você e ruim para quem tá te ligando. Vamos testar o microfone aqui rapidinho para vocês terem noção. Ó, já tô me escutando. Olha, a partir do momento que eu iniciei o aplicativo aqui, eu já tô me escutando. Então é bem esquisito. Eu já tô acostumado um pouco de escutar minha própria voz e fazer alguns vídeos, só que para quem não tá acostumado, para quem tá em ligação, é mais estranho ainda, tá? Mas essa qualidade do microfone Sony CH510, para você ter noção. Nossa, até passar o dedo aqui, ó. Ai, que nervoso. E agora o teste de delay. Conclusão, se formos falar em termos de custo-benefício, eu não diria que o Sony CH510 é a melhor opção, porque existem opções mais baratas e com uma qualidade sonora que pode chegar um pouco perto disso, tá? Não diria 100%, óbvio, eu acredito que a Sony seja melhor em relação aos fones de ouvido que eu tenho aqui em casa, só que mesmo assim eu não sei dizer se vale a pena. Como por exemplo, por R$300 até 350 a gente consegue o Edifier W800BT Plus, que é bem legal também em qualidade sonora, o grave não é tão impactante, mas o resto é bem equalizado. Além de ter mais bateria, ser bem mais confortável, ter uma construção melhor do que essa aqui, ou até mesmo o Edifier W820NB. E se você quer opções mais baratas, eu vou fazer vídeo aqui no canal da comparação entre JBL 510BT e esse fone de ouvido, e também o Philips Tal 202BK e o Sony CH510.
510, tá? Desses 3 modelos aqui que você tá vendo aqui na mesa, tem diferença de 100 reais. Pra você ter noção, vou colocar em ordem aqui. 100, 200, 300 reais. Mas contudo, entretanto, se você já teve um fone de ouvido, se você gosta muito da marca e realmente quer ter qualidade sonora, o Sony é uma ótima opção, desde que o side tone do microfone não te atrapalha, desde que você não utilize ele muito para ligações ou reuniões, se for esse o seu intuito. Se realmente for esse o seu intuito, eu te recomendo um fone confortável para você utilizar por várias horas do dia, mesmo você tendo óculos. Porque se você tem esse cara aqui utilizando um óculos, vai machucar em menos de meia hora. Qualquer desses fones de ouvido aqui, para quem tem óculos, é muito ruim, porque incomoda bastante. Nesse caso, eu te recomendo o Edifier W300BT Plus, que é um fone over-ear, que é tipo concha, fica bem mais confortável, beleza? E lembrando, se você quer ver as comparações de fones de ouvido aqui com o Sony CH510, se inscreve no canal para receber a notificação do vídeo aí na sua casa quando ele sair. E recomendo também que você veja o vídeo do Edifier W300BT Plus e outras comparações de fones de ouvido que eu tenho aqui no canal. Se você é inscrito, te vejo no próximo vídeo, valeu e até a próxima!